Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar e agradecer os senhores vereadores presentes, a comunidade que nos acompanha em sessão gravada. Dou por aberta a sexta sessão ordinária do mês de outubro. Convido a todos para acompanhar o hino de navegantes e a leitura do Evangelho realizada pelo vereador Murilo Cordeiro. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Palavra do Senhor. Agradecer ao vereador Murilo pela leitura do Evangelho. Também, em tempo, quero justificar a ausência dos vereadores Jassana Ramos, Paulo Ney Laurentino e Alício Jacob Ricobon Filho. Também já convido, já está nos assentos da segunda secretaria, hoje, a DOC, o vereador José dos Santos. Dando continuidade na sessão, eu peço primeiro ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, toda a população, nosso muito bom dia. Ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2020, às 10 horas. Presentes os senhores vereadores Paulo Rodrigo Melzi, presidente, José dos Santos, vice-presidente, Jefferson Machado Macarini, primeiro secretário, Alício Jacob Ricobon Filho, segundo secretário, Cirina Adolfo Cabral Neto, Jassanã Ramos, Murilo Cordeiro, Paulo Ney Laurentino e Valdelir Guarez, justificada a ausência do vereador Samuel Vianney Paganelli. Ausentes os vereadores Sebastião Alves da Silva e Valmir César Francisco. Ata anterior, aprovada por unanimidade. Indicações: vereador Cirino, 458, 462, 463. Vereador Jassanã, 459, 460, 461. Vereador Presidente Paulo, 446, 464. Requerimentos: requerimento do presidente, vereador Paulo, de número 132. Nada mais sendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando a ordinária para o dia 22 de outubro, às 10 horas. Eu vou fazer a votação da ata da sessão anterior da forma antiga, porque deu um probleminha no sistema aqui do meu computador. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, por favor, levantar. A ata da sessão anterior foi aprovada. Pessoal, eu peço só um minutinho. Eu vou suspender
a sessão por 2 minutos, que deu um probleminha aqui no sistema. Suspender a sessão por 2 minutos. Não, tem que desligar, tu vai lá, reinicia. Senhores vereadores, vamos continuar a sessão. Já corrigimos o probleminha no sistema.
Peço ao primeiro secretário que leia as correspondências recebidas. Senhor presidente, não temos correspondências. Nós vamos para as indicações dos senhores vereadores e passar à população que nos acompanha em sessão gravada. As indicações são efetuadas a leitura pelo primeiro secretário. No final, nós votamos elas em bloco. Indicação dos senhores vereadores. Indicação de número 469, do vereador Cirino, ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que, através do órgão competente, promova a reconstrução da Gruta de Nossa Senhora de Guadalupe, sendo um importante ponto turístico religioso de nossa cidade, que foi destruída pelo fogo e até o presente momento encontra-se abandonado o local, conforme pedido da comunidade. Indicação de número 470, do vereador Cirino, ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que, através do órgão competente, providencie a drenagem e pavimentação da Travessa Lúcio Manuel de Souza, no centro, conforme pedido da comunidade. Indicação de número 471, do vereador Cirino, ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que, através do órgão competente, providencie a instalação de estacionamento rotativo nas avenidas Prefeito José Juvenal Mafra, João Sacavém e Conselheiro João Gaia, na forma do Decreto Municipal de número 309/2001 e Lei Municipal número 1355/2000, conforme pedido dos comerciantes. Indicação de número 465, do vereador Jefferson, ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, com cópia para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, solicitando que, através do órgão competente, providencie o conserto da entrada/saída do acesso para o bairro Machados da BR-470 com a rua João Gazaniga. Indicação de número 466, do vereador Murilo, ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que, através do órgão competente, realize a coleta de entulhos jogados na rua Madruga Mendes, próxima à escola CMI Professor Bruce Creston Key, no bairro São Paulo. Indicação de número 467, do vereador Murilo, ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que, através do órgão competente, providencie a instalação da iluminação pública do trecho da rua Pedro Virgílio Ricobon, no bairro Pedreiras, devido a ainda não ter iluminação e os moradores terem dificuldade de trafegar no local no período da noite. São essas as indicações, presidente. As indicações dos senhores vereadores, já foi efetuada a leitura do primeiro secretário, estão em votação. As indicações dos senhores vereadores foram aprovadas. Requerimentos? Requerimento de número 134, do vereador Murilo Cordeiro, oficíssimo excelentíssimo senhor prefeito, com cópia ao superintendente regional do DENIT no estado de Santa Catarina, senhor Ronaldo Carione, requerendo que, depois de ouvir em plenário aprovado o pedido, informe-se na obra da duplicação da rodovia BR-470 entre o trecho da BR-101 à cidade de Navegantes, oferecerá acesso ou trevo aos moradores dos bairros Açude, Machados e Volta Grande, ou se os mesmos terão que realizar o retorno do viaduto da BR-101 para retornarem às suas residências ou comércios localizados nestes bairros. Requerimento de número 133, do vereador Samuel Paganelli, oficíssimo excelentíssimo senhor prefeito, com cópia à secretaria competente, requerendo que, depois de ouvir em plenário e aprovado o pedido, informe se as tabacarias podem abrir também para consumo de narguile, com as seguintes restrições: distanciamento de 2 metros entre os fumantes, compartilhamento do narguile para 2 pessoas da mesma família e com uso da piteira higiênica descartável. Tal medida se faz necessária para dar suporte aos empresários deste segmento. Em virtude da pandemia, os estabelecimentos tiveram seu faturamento fortemente afetado e correm risco de falência. São esses os requerimentos, presidente. Obrigado, primeiro secretário. Os requerimentos dos senhores vereadores estão em votação. Presidente, questão de ordem. Vereador Samuel? Eu gostaria, se os vereadores que votassem favorável assinassem comigo o meu requerimento. Ok. Aqueles que se sentirem à vontade, quiserem assinar junto com o vereador Samuel, os requerimentos estão em votação. Requerimento proposta do vereador Samuel e vereador Murilo Cordeiro foram aprovados. Temos mais requerimentos? Não temos.
Projetos que deram entrada. Não temos. Projetos. A resolução. Primeiro secretário. Temos uma resolução de número 8/2020, que altera o horário das sessões e dá outras providências. Artigo 1º, fica alterado o horário do início da sessão legislativa, devendo a mesma iniciar no horário das 8h30. Artigo 2º, este horário permanecerá por tempo indeterminado. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, navegantes 22 de outubro de 2020, assinado pela mesa diretora, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. Agora nós vamos para a leitura dos projetos para votação na ordem do dia. Projeto de lei do Executivo de número 27, que autoriza a outorga de concessão de uso de bem público localizado no Centro Integrado de Cultura Prefeito Manuel Evaldo Miller para exploração na forma que especifica. Esse projeto tem exposição de motivos? Só um momento, senhor presidente. Exposição de motivos ao projeto de lei número 27 do Executivo, que autoriza a outorga de concessão de uso de bem público localizado no Centro Integrado de Cultura Prefeito Manuel Evaldo Miller para exploração na forma que especifica. A história da Fundação Cultural de Navegantes está definitivamente ligada à de Navegantes. Inaugurado em 2014, o SIC desde então incorporou-se ao lazer dos habitantes, oferecendo novas oportunidades de entretenimento. Como o próprio nome já diz, o SIC, Centro Integrado de Cultura, engloba a sede administrativa da Fundação Cultural de Navegantes, a Galeria de Artes Elson Renato dos Santos, a Biblioteca Pública Municipal Cruz de Souza, a Escola de Artes Dona Bentica e o Auditório de Eventos. Torna-se necessário prover um espaço com serviços de alimentação e bebidas, com diversidade em ofertas e produtos que devem ter qualidade diferenciada, abrangendo ainda opções populares aos visitantes e usuários do equipamento cultural nos dias de exposição na galeria, aulas da Escola Dona Bentica, visitantes e usuários da biblioteca e demais eventos do auditório. Ainda vale ressaltar que, com a concessão do espaço para o café, estaríamos gerando empregos, que neste tempo de pandemia, devido ao Covid-19, gerar empregos, mesmo que indiretamente, é uma forma de ajudar o cidadão. O empreendimento também irá atrair mais a atenção da população para o setor cultural, este que tem sofrido bastante desde o início da pandemia. O ganhador da concessão irá pagar um aluguel ao município, contribuindo assim para a arrecadação municipal. Respeitosamente, Emílio Vieira, Prefeito Municipal de Navegantes. Projeto de lei 27/2020 do Executivo está em votação. Projeto de lei número 27 do Executivo foi aprovado. Projetos? Projeto de lei do Executivo de número 29, que dispõe sobre a abertura de crédito especial até o valor de R$200 mil no orçamento do exercício de 2020 da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social para a inclusão da modalidade de aplicação de número 30. Exposição de motivos, senhor presidente. Sim. O presente projeto justifica-se ante a necessidade da inclusão da modalidade de aplicação de número 30, transferências a estados e ao Distrito Federal, no orçamento da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social para o exercício de 2020. A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou indiretamente por outro ente da federação e suas respectivas entidades. No nosso caso específico, a inclusão da modalidade de aplicação acima mencionada visa a transferência de recursos financeiros à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, autorizada pela Lei Municipal de número 3.445/2019, e em atendimento ao estabelecido no Convênio de número 2019, TN 001723, firmado com este município, para a ampliação da Delegacia de Polícia.
Os recursos financeiros para a efetivação da presente transferência foram repassados pelo Poder Legislativo Municipal em 13 de 11 de 2019, conforme ofício número 13/2019, que possui cópia em anexo. Diante das razões acima mencionadas e na certeza de contarmos com o apoio dessa colenda da Casa na apreciação do presente projeto de lei, subscrevo-me com protestos de consideração e apreço. Navegantes, 20 de julho de 2020, Prefeito Municipal Emílio Vieira. Projeto de lei 0029 do Executivo, já efetuada a leitura da exposição de motivos do primeiro secretário, está em votação. O projeto de lei do Executivo foi aprovado. Projeto de lei de número 30 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial até o valor de R$ 110 mil no orçamento do exercício de 2020 da Fundação Cultural de Navegantes para a inclusão da modalidade de aplicação de número 60, transferências a instituições privadas com fins lucrativos. Exposição de motivos. Essa veio sem exposição de motivos, senhor presidente. Projeto de lei 030 do Executivo está em votação. Projeto de lei 030 do Executivo foi aprovado. Projeto de lei de número 31 do Poder Executivo, que altera e acrescenta parágrafos ao artigo 1º da Lei número 2.825, de 27 de dezembro de 2013, que institui escala de trabalho em regime de compensação para os profissionais do SAMU. Exposição de motivo: o presente projeto de lei visa regulamentar as escalas dos profissionais do SAMU, tendo em vista a urgente necessidade de estabelecer e regulamentar horário diferenciado para esses profissionais. No município, diante das atividades específicas do SAMU, apresenta-se a necessidade de escalar servidores para atuarem em regime de carga horária diferenciada, considerando que, por vezes, é inviável jornada de trabalho no formato de 12 e 36 horas, escala atual, visto que as ocorrências funcionais, em inúmeras vezes, passam do horário estabelecido, prejudicando os profissionais e até mesmo os serviços de urgência e emergência. Neste sentido, a alteração da lei surge como forma de flexibilizar a jornada de trabalho dos profissionais que atuam junto ao SAMU, pois atualmente os serviços contam com 4 equipes operando, sendo que os mesmos estão sujeitos à ausência, como férias, atestados, dentre outros. Com a escala atual, há necessidade de contratação de mais 2 equipes para suprir as eventuais ausências. E a escala 24/72, que é a proposta, elimina a necessidade de contratação de nova equipe para suprir as ausências, otimizando e garantindo maior eficiência nos serviços. Sem mais para o momento, ficamos à disposição para demais dúvidas ou eventualidades. Navegante, 7 de outubro de 2020, Prefeito Municipal Emílio Vieira. Projeto de lei 031, já efetuada a leitura da exposição de motivos pelo primeiro secretário, está em votação. Projeto de lei 0031 do Executivo foi aprovado. Eu vou pedir permissão aqui. Senhores vereadores, o projeto de lei 0031 foi aprovado. Agora eu quero pedir aos senhores vereadores autorização para colocar para votação na ordem do dia o projeto 04, que institui o programa
de recuperação fiscal no município de Navegantes. Quem for favorável a gente colocar esse projeto para votação no dia de hoje, permaneça como está. Caso contrário, favor levantar. Projeto complementar é 2 votações. Então, nós vamos para leitura do... Está autorizado. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto e da sua exposição de motivos. Projeto de lei complementar de número 4 do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Navegantes. Exposição de motivos. A aprovação do presente projeto é uma necessidade para uma melhor saúde financeira, tanto do município de Navegantes quanto dos cidadãos, e traz inovações no campo da negociação e da justiça tributária. Inicialmente, é necessário rememorar a crise financeira que avassalou o país nos últimos anos, aumentando o desemprego, reduzindo a atividade econômica e provocando, consequentemente, represamento das receitas tributárias. Inúmeros contribuintes deixaram de quitar as suas obrigações com o fisco, não por má-fé ou desídia, mas por simples falta de capacidade financeira em virtude da crise financeira que ainda estamos atravessando em nível nacional. E este ano, em especial, quando o mundo inteiro foi surpreendido pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o setor produtivo e comercial no país foram alvo de intensas pressões internas e externas, que produziram a desaceleração de vários setores da economia e, consequentemente, produziram a perda de vários empregos antes ocupados, reduzindo, assim, a circulação do capital líquido entre as pessoas e a arrecadação do fisco. E na contramão da baixa na arrecadação do fisco, em razão da desaceleração da economia, estão os gastos públicos severamente aumentados para fazer frente à pandemia no cenário interno, onde se inclui nosso município. Os gastos da máquina administrativa com as medidas de prevenção e contenção da pandemia do novo coronavírus no município atingem vários setores públicos, e somente na saúde já acumulam, somados os gastos normais desta política pública, mais de R$ 29.650.663,30 da arrecadação municipal, o que corresponde a 27,3% da arrecadação municipal. Desta forma, o presente projeto de lei tem como objetivo a possibilidade de negociação de todos os débitos inscritos em dívida ativa do município, criando condições para que os contribuintes regularizem a sua situação fiscal e produzam, como efeito direto, o resgate da dívida ativa existente, incrementando a arrecadação durante este momento da pandemia. O projeto prevê a possibilidade de pagamento da dívida em até 60 parcelas, com anistia de juros e multa moratórios que variam de 10% a 100%, e a possibilidade de parcelamento dos honorários advocatícios em até 12 vezes, para o caso das dívidas em cobrança judicial, facilitando a célere extinção das ações de execução fiscal, sendo que nos casos em que a dívida não está em juízo, não serão cobrados honorários advocatícios e custas processuais. Segundo o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Receita, a dívida ativa passou de R$ 99.116.192,21, passou desse valor. Importante salientar também que não se trata de benefício fiscal, haja vista que não há qualquer redução dos tributos. O conceito de renúncia de receita está diretamente ligado ao conceito de benefício fiscal, na medida em que o primeiro conceito é tão somente o enunciado quantitativo dos efeitos financeiros acarretados pelo segundo. Tal conceito exclui a anistia de juros e multas constantes no refis, uma vez que não prevê qualquer redução de tributos, mas apenas de juros e multas, os quais não são enquadrados no conceito de benefício fiscal. Atualmente, o trabalho de cobrança da dívida é feito em 2 frentes: a administrativa, por meio dos mecanismos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Receita, e a judicial, por meio das execuções fiscais, impetradas pela Procuradoria-Geral do Município, que ainda somam cerca de 12.000 ações, representando um passivo de difícil enfrentamento. O Programa de Recuperação Fiscal traz consigo ainda a possibilidade ímpar de atualizar os cadastros imobiliários. Haja vista que nenhuma negociação de dívida será feita sem a devida atualização cadastral do contribuinte. Este processo será incentivado quando o contribuinte se dirigir à Prefeitura para negociar a dívida,
e posteriormente trará um maior controle das informações com o tratamento dos dados com o uso de inteligência artificial, melhorando a eficiência da atividade de cobrança. Tem-se no presente projeto abarcados tantos critérios fiscais que visam o aumento da receita com a consequente redução da dívida ativa do município, quanto critérios extrafiscais na medida em que a possibilidade de regularização de débitos junto ao poder público viabilizam o incremento da atividade econômica. Haja vista que os cidadãos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, passam a se encontrar em perfeita regularidade junto à municipalidade. Cabe salientar ainda que os programas de recuperação fiscal são instituídos por todos os entes federados, quais sejam a União, os estados e os municípios, sendo um importante instrumento de elevação do superávit primário e de incentivo à atividade econômica. A aprovação do programa de recuperação fiscal é mais uma entre uma série de medidas em andamento para adotar navegantes de uma política tributária eficaz, com foco no aumento do investimento público na qualidade de vida do município, especialmente nesse momento de crise econômica em todas as esferas da administração pública, produzida pela pandemia do novo coronavírus, que ainda no cenário nacional resultou no Decreto Legislativo de número 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública para efeitos fiscais no âmbito do território nacional. Prefeitura de Navegantes, 2 de outubro de 2020, Prefeito Municipal Emílio Vieira. Obrigado, primeiro secretário. Vereador Cirino. Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria de perguntar o seguinte: tem parecer jurídico da Procuradoria da Câmara com relação a esse projeto, pela legalidade, que a gente deu parecer favorável na comissão, por ser um projeto legal, não tem nada, é constitucional, tudo, não é inconstitucional. Então, na nossa comissão, tudo bem. Tem parecer da Procuradoria da Casa dizendo que é legal a gente votar isso aqui em período eleitoral? Tem, vereador, até está em anexo, Tá, né, ao projeto. A casa foi buscar todas as informações, embasamentos jurídicos para votação no dia de hoje. joia. Então, eu só gostaria que colocasse esse parecer junto ao projeto para que aqui ficasse guardado na casa, Exato. apenas para que, né, a gente possa, e até para quem está nos acompanhando pela internet, pela coisa, entendeu? Eu não sou contra o incentivo fiscal, é que eu estou em plena campanha política como candidato a prefeito, e aí eu votar a favor do negócio, pode ser, daqui a pouco a gente pode estar respondendo um processo do Ministério Público, achando que a gente está aqui aprovando uma medida eleitoreira. Então, se tem parecer jurídico, tudo, a gente fica mais tranquilo de poder votar a favor de um projeto desse que vai, né, ajudar aí a questão da economia do nosso município. Obrigado, vereador Cirino. Eu até vou pedir o parecer para efetuar a leitura, né, do parecer jurídico, para a gente estar se embasando e nos resguardando nessa situação. Nós vamos para a primeira votação, e aí na segunda votação da lei complementar, nós vamos estar expondo o parecer jurídico do PL 04 do Executivo. Primeira votação da lei complementar 04. Senhor presidente, meu computador está travado, meu voto é favorável. Apareceu? PL 04, primeira votação complementar foi aprovado. Agora nós vamos para a segunda votação. Mas daí é pra...
Som. Eu vou interromper a sessão por 2 minutos para guardar o parecer. E a gente efetuar antes da segunda votação. Suspendo por 2 minutos. Vamos lá? Retomando os trabalhos, agora eu peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do parecer jurídico do PL 04 do Executivo, parecer jurídico da Câmara de Vereadores. Parecer, assunto pode a administração pública realizar refis em ano eleitoral. O solicitante, presidente do Legislativo Municipal de Navegantes. A questão trazida à baila trata da possibilidade ou não da realização de programas de recuperação fiscal, refis, e ano eleitoral, tendo em vista a norma do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei de número 9.504/73, que assim reza. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. A norma posta em análise adveio com a Lei número 11.300, de 10 de maio de 2006, chamada de mini-reforma eleitoral, trazendo importante e severa regra no artigo 73 da Lei Eleitoral, que estabelece as condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Ocorre que o comando normativo do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei número 9.504 é demasiadamente aberto, estabelecendo rigorosa regra, vedada a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, com apenas 3 exceções, quais sejam calamidade pública, estado de emergência e programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, em que pese o objetivo louvável do legislador, muitas dúvidas persistem com relação à aplicação deste artigo, pois a norma, repisa-se, é demasiadamente abstrata, trazendo grave e prejudicial insegurança jurídica aos agentes públicos. Da doutrina colhe-se a lição de José Jairo Gomes, abre aspas, a regra é a proibição da distribuição. Assim, em ano eleitoral, a administração pública só pode distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais especificadas, a saber, calamidade pública, estado de emergência ou existência de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior. As duas primeiras devem ser demonstradas. A última pressupõe a existência de política pública específica em execução desde o exercício anterior, ou seja, já antes do ano eleitoral. Quer-se evitar a manipulação dos eleitores pelo uso de programas oportunistas, que apenas para atender circunstâncias políticas do momento, lança mão do infortúnio alheio como tática deplorável para a obtenção de sucesso nas urnas. Para a configuração da hipótese, inscrita no inciso 4, é preciso que o agente use a distribuição gratuita de bens e valores em prol do candidato. Não se exige que durante o período eleitoral o programa social antes implantado seja abolido ou tenha interrompida, suspensa sua execução. O que se proíbe é tão só o seu desvirtuamento, a sua colocação a serviço de candidatura, enfim,
o seu promocional. Em direito, fecha aspas, em direito eleitoral, Belo Horizonte, Del Rey, 2008, página 418. Por sua vez, Oligar Coneglian adverte, abre aspas, a distribuição de bens só se torna possível em 3 circunstâncias. Primeiro, no caso de calamidade pública. Segundo, no estado de emergência. Terceiro, quando o programa social está estabelecido em lei e já em execução orçamentária no ano anterior à eleição. Para o último caso, deve-se observar que a lei e o orçamento pré-existente do programa devem ter nascido no penúltimo ano anterior à eleição. Assim, na eleição de 2006, a lei criadora ou autorizadora do programa deve ser de 2004, pois o ano de 2005 é o ano da execução que permite que o programa exista em 2006. Fecha aspas. Em Lei das Eleições, comentada, 4ª edição, revisão atualizada, Curitiba, Juruá, 2006, página 359. Assim, da tímida lição da doutrinária especialidade, e diante da escassez jurisprudencial sobre a aplicação do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504, não há como negar verdadeira insegurança jurídica acerca desta norma eleitoral, fato que enseja atenção redobrada de todos os agentes públicos. Feitas estas premissas, passa-se a analisar o caso em concreto. Busca o consulente saber se há possibilidade de realização de programas de recuperação fiscal em ano eleitoral nos mesmos critérios do refis realizado em anos anteriores. Pensamos que sim, com algumas ressalvas, consoante razões abaixo descritas. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe em seu artigo 58 que a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combates à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições. Desde já se observa que os programas de recuperação de créditos fiscais não se constituem como mera discricionariedade ou benevolência da administração pública. Constituem-se como ferramentas do gestor público para fins de arrecadação tributária, encontrando respaldo inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504 veda a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios em ano eleitoral. Tal vedação aplica-se desde 1º de janeiro de 2008, conforme resolução do TSE número 22.579/2007. Pensamos que, neste caso, não há doação propriamente dita, pois a eventual renúncia de parcelas dos valores de multa e juros são suportados pela respectiva arrecadação dos demais valores. Enfim, não há doação ou distribuição gratuita de bens, valores e benefícios. Numa das raras decisões judiciais envolvendo os contornos jurídicos do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina manifestou-se com muita propriedade. Representação, conduta vedada, doação de bens em ano eleitoral, artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, acrescido pela Lei de número 11.300/2006. Chefe do Executivo, ausência de responsabilidade por ato legislativo, possibilidade de doações de caráter claramente assistencial e sem conotação eleitoral, improcedência. A legislação eleitoral há de ser interpretada sobre o influxo axiológico do zelo pelo equilíbrio do pleito. O administrador público não pode ser apenado por doação autorizada por ato do Parlamento durante o período eleitoral. Embora a lei eleitoral vede, desde a Lei nº 11.300, a distribuição de bens, valores ou benefícios no ano eleitoral devem ser decotadas da proibição legal, aquelas feitas com nítido propósito assistencial e sem conotação eleitoral. As doações que não contenham essa característica e nem base em outra exceção legal atraem a incidência da sanção pecuniária, que recomenda a fixação, a míngua de motivo, em sentido contrário do mínimo legal. TRE, Resolução 2177, relator Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari, julgado em 11/6/2007. Nesta mesma linha, caminhou o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ao analisar pedido de autorização do Banco do Brasil para realizar doação pecuniária ao programa Criança Esperança da Rede Globo, em ano eleitoral. Cita-se excerto das razões do voto do ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito.
Consulta do Banco do Brasil, projeto Criança Esperança, apoio e doação, natureza de processo administrativo, prioridade constitucional absoluta à criança, dever do Estado, inexistência de objetivo eleitoral, possibilidade. Tudo medido e contado, não há motivos que impeçam o Banco do Brasil de apoiar o projeto Criança Esperança, se assim entender, visto que a linha A trata-se de iniciativa compatível com o caráter de absoluta prioridade constitucional à criança, a ser concretizado mediante a atuação do Estado, dentre outros atores sociais, de sorte a revelar até mesmo o cumprimento de uma obrigação tão permanente quanto grave e urgente. A linha B, a inexistência de qualquer viés eleitoral no ato em apreço. TSE, Resolução 22.323, julgada em 3/8/2006. Percebe-se que tanto o TRE de Santa Catarina como o próprio TSE elencaram como critério de julgamento a presença ou não do caráter eleitoral nas medidas postas em juízo, ou seja, analisou-se a existência ou não do caráter eleitoral da medida adotada pela administração pública. Destarte, é importante que o programa de recuperação dos créditos fiscais não tenha qualquer viés eleitoral, o que poderia proporcionar a desigualdade de condições entre os candidatos. Assim, pensamos não ser devida a realização da costumeira publicidade institucional dos programas denominados como refis, deixando para cargo dos meios de comunicação a divulgação à população dos prazos e condições dos programas de recuperação da dívida ativa. Em outras palavras, as medidas de recuperação de crédito fiscal não devem possuir caráter eleitoral, muito menos serem utilizadas como benevolência da administração pública para com a população. Portanto, caberá à administração pública dosar em que medida será utilizada esta importante ferramenta de arrecadação tributária, de modo a não transparecer qualquer caráter eleitoral. Compreendemos, inclusive, que o programa deva dar-se nos mesmos moldes dos anteriormente existentes, afastando benefícios antes não concedidos. Isto para demonstrar que se trata de política governamental, ação de governo, e não manobra eleitoral. Nessa esteira, o STF, reconhecendo a situação de excepcionalidade e realizando a referida ponderação de valores, na ADI 6357, afastou a exigência de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a situação de crise, tendo em vista que sua aplicação no momento seria incompatível com a Constituição Federal. Desse modo, salvo o melhor juízo, pode-se afirmar com segurança que a atual situação está abarcada pela exceção legal. A situação de calamidade foi reconhecida pelas 3 esferas federativas. Pode-se citar como exemplo o Decreto Legislativo número 6/2020, no âmbito da União, que reconheceu o estado de calamidade pública no país. Portanto, a conclusão pelo preenchimento do pressuposto exigido no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei número 9.504. Vale ressaltar, por fim, que os benefícios concedidos devem guardar estrita relação com o enfrentamento e superação da crise, vedando-se toda e qualquer conduta que possa configurar desrespeito ao princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Para tanto, é recomendável a fixação de critérios objetivos para a concessão dos benefícios, evitando-se ao máximo a atribuição de benefícios a grupos específicos, sem que haja razoável fundamentação relevante. É recomendável também a adoção de instrumentos que assegurem a transparência das condutas adotadas, permitindo aos órgãos de controle eleitoral a fiscalização definida no parágrafo 10 do artigo 73 da norma de regência. Portanto, sem mais justificativas, diante do demonstrado acima, entendo neste momento, embasado na literalidade do texto legal, bem como na jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, que as medidas adotadas visando ao afastamento da crise, sobretudo no atual cenário em que a situação de calamidade é mundialmente reconhecida, não só devem ser permitidas, como revelam-se um poder-dever do gestor público diligente. Contudo, esclareço que trata-se de parecer, ficando a cargo do presidente o seu acatamento. Navegantes, 16 de outubro de 2020, Dr. Luiz José Gaia Júnior, Procurador-Geral da Câmara Municipal de Navegantes. Obrigado, primeiro secretário. Eu coloco o PL Lei Complementar 04 na segunda votação. Está em votação. PL 04, segunda votação, Lei Complementar, foi
Aprovado. Temos mais projetos? Não temos, presidente. Agradeço a presença de todos os senhores vereadores. Convido a comunidade a acompanhar a sessão gravada. Convoco os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária do mês de novembro, no dia 5, às 10 horas. Encerramos com o Pai Nosso.